Olá, sou Antônio Neto do Clareza Financeira e professor de finanças pessoais. Hoje não vou passar uma técnica, vou passar um conceito que é onde a gente começa a fazer as finanças de dentro para fora, do lado interno para o lado externo. Então, por isso vamos falar hoje de informações internas. E o que seria essas informações internas? Essas informações internas é os dados financeiros, pode ser do indivíduo ou pode ser da família como um todo, né? Quando você tem filhos, você começa a ter vários outros tipos de despesas que você não tem como um indivíduo ou como um casal, e que é bem diferente quando você tem uma família. E o que é exatamente essas informações externas? O que são esses dados? E eu vou dizer alguns aqui, né? São as receitas, tipos de fonte de renda, pode ser tanto salário, vinda de um trabalho, pode ser uma pensão, pode ser uma aposentadoria, pode ser um aluguel, pode ser de uma empresa, dividendos, pode ser qualquer fonte de receita. As despesas que eu falo aqui são as despesas em relação ao indivíduo ou à família, né, com a casa, as despesas de sobrevivência, né, alimentação, transporte, lazer, impostos, reservas, né? Você tem reservas financeiras. Essas reservas podem ser consideradas investimentos. Se tem bens, né? E os saldos, que é aquilo que você tem durante o dia a dia ali para estar sobrevivendo, ou o saldo geral da soma de todos os seus investimentos. Quando você faz um apanhado, a gente costuma falar saldo, certo? Nós vamos dar uma atenção hoje aqui para três tipos: as receitas, as despesas e os saldos. E as receitas, como eu já falei, para não ficar muito repetitivo, é qualquer fonte de renda vinda de um trabalho, vindo de um investimento ou vindo de um direito adquirido. Os saldos são as somas, né, de dinheiro, ou o déficit, né, pode ser negativo. O banco pode te emprestar um dinheiro e aí de repente você está somando o seu patrimônio, né, ou o seu dinheiro com o que você deve, e isso fica negativo. Então, saldo negativo. E as despesas, que nós vamos dar uma atenção especial para elas, porque as despesas são elas que definem o seu modelo de vida. E deixa eu dar alguns exemplos, alguns conceitos aqui para você entender melhor como assim as despesas é que me definem, né? Que definem a minha vida. Eu vou dizer, por exemplo, são as despesas que te colocam no azul ou no vermelho, certo? Você pode até ter uma fonte de renda, não importa você tendo uma fonte de renda, a fonte de renda sempre tem a tendência de te deixar no azul. Porém, a maneira que você gasta, a maneira que você distribui esse seu dinheiro, a forma que você faz, pode sim te deixar no azul, quando você gasta menos do que ganha, ou pode te deixar no vermelho, quando você gasta mais do que ganha. São elas também que definem, as despesas que definem a qualidade de vida, se você vive com mais qualidade ou se você vive com menos qualidade, devido ao quê? Ao seu consumo, né? Se você mora melhor, se você mora pior. É claro que isso está muito ligado ao seu trabalho, quanto você ganha, mas as despesas que definem se é mais qualidade ou menos qualidade. Até porque se você pode ganhar muito, mas se você ganha pouco, se você mora num bairro mais afastado, seja como for, você pode ser considerado um pão duro, né? Então até a forma que você gasta seu dinheiro te define, né? Como um pão duro ou mão aberta, né? Às vezes você nem ganha tanto, mas você vive melhor do que uma pessoa que ganha muito mais, porque você dá menos valor ao dinheiro e quer viver o dia a dia. E quer viver o dia a dia está muito ligado ao quê? Como você gasta esse dinheiro, certo? Por isso que as despesas definem isso. Como já dizendo, define o seu consumo, certo? Como você... mais qualidade, com menos qualidade, o que você faz, como é que você come, como é que você dorme, como é que você se alimenta, como é que você se diverte, como é que você se locomove de ônibus, de carro, de moto. Tudo isso está relacionado à forma do que você gasta. Isso é o que? Despesas, né? E esse
essa forma que você consome está muito ligada ao quê? Se você é mais feliz ou menos feliz, certo? Do jeito que você distribui seu dinheiro, isso pode te deixar mais feliz ou menos feliz. E ao mesmo tempo te levar para o sonho, você fazer aquela festa do jeito que você quer, assim como depois da festa pode te levar ao inferno, porque você gastou tanto na festa que agora você tem que pagar um monte de dívidas. E aí você tá lá no inferno. Então, essas despesas estão muito relacionadas às emoções, né? E vários tipos de emoção, né? Frustração, quando você não consegue comprar alguma coisa que deseja, felicidade, tristeza, quando quer fazer alguma coisa e não consegue. Cara, e tem N coisas aí. As despesas, elas são realmente a emoção mesmo, né? Você fazer o que gosta está relacionado à sua emoção, né? Então, quando você vai a um shopping e consome, e você fica feliz. Então, está totalmente ali ligado com as suas emoções, as suas despesas. E concluindo, para a gente concluir e fechar, tudo está ligado, né? O modelo de vida que a gente quer está, assim, muito ligada à sua receita, mas ela está muito mais bem definida pelas suas despesas. Às vezes você pode ganhar um rio de dinheiro e não ser feliz, concorda? E às vezes você não ganha tanto dinheiro assim e é feliz, porque você distribui isso de formas diferentes e você consegue viver melhor, vamos assim dizer. Não quero definir o que é certo ou o que é errado aqui, ok? Então, não sei se você concorda com tudo isso que eu falei comigo, depois de tudo isso que eu falei, que as despesas, elas são muito mais importantes do que a receita, vamos assim dizer. Então, não sei se você concorda comigo, mas a despesa é muito mais importante do que como você ganha o dinheiro. E aqui, por isso, vamos dar uma atenção a essas despesas hoje, e eu vou passar duas maneiras para você entender a forma que você gasta o seu dinheiro, para te ajudar a lidar com isso de uma maneira que você consiga muito mais equilíbrio, que você consiga muito mais felicidade, você consiga ter mais escolhas e ficar menos refém da despesa também, certo? Porque a despesa, você fica, se você não souber lidar com ela, você fica refém dela. Então, vou passar duas tarefinhas bem simples aqui, só para você, para ajudar a você lidar com as suas despesas, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Basicamente, o que a gente tem que fazer é duas coisas. A gente tem que aprender o quê? A classificar essa despesa, e depois de classificado, quantificado, saber os valores, lógico, aí é só projetar isso no futuro, certo? Parece complicado, mas fica aqui comigo que não é não. Então, a primeira coisa é o quê? Classificar. E você tem duas maneiras de estar classificando essas despesas. É uma maneira um pouco mais complexa, né? Eu vou pôr um C de complexo, e uma segunda maneira, não vou dizer mais fácil, mas mais fácil. Porém, a complexa te dá mais dados, né? Você acaba entendendo melhor e você consegue agir melhor do que a mais fácil, mas a fácil já te dá uma noção, sim, já te ajuda em alguma decisão, sim. O que é a complexa? A complexa, você vai dar nomes, né, que eu digo endereços ao seu dinheiro, né? Para onde está indo o seu dinheiro? E aí você vai fazer uma lista, né, das suas despesas, pegar aí boletos, cartão de crédito, tudo que for referente às suas despesas, vai colocando o que é e depois você vai dar nome a ela. O que é esse nome? Ah, não, essa aqui, vou escrever de vermelho aqui só para dar um contraste. Por exemplo, uma prestação de casa ou aluguel, né? Então, vou pôr aqui, aluguel ou prestação da casa. Então você vai lá e fala, não, isso aqui é referente o quê? Habitação. E aí vai, água.
Aí você vai lá, põe. É habitação também. Alimentação, supermercado. Aí você vai lá e coloca no de alimentação. E o ideal é que você faça as básicas primeiro, certo? O que eu gosto de chamar ou de despesas essenciais, né? As básicas, ou despesas fixas, como você preferir. Uma prestação de um carro, você coloca transporte, impostos mesmo. Aí teve um churrasco, você chama de lazer. E aí foi ao shopping, chama de lazer. Teve que ir numa farmácia, pode chamar de saúde. E assim você vai faz essa lista e vai colocando e depois coloca os valores, né? Aqui do lado. E aí você vê o que é fixo, ou o que é básico, aquilo que tem todo mês, certo? Né? Habitação tem todo mês, alimentação todo mês. E o que não que pode ter até todo mês, mas que não faz parte da sobrevivência ali, né? Por exemplo, como saúde e lazer e outro tipo de despesa você tiver, certo? E você pode fazer isso de maneira mais simples, sim. Essa você acaba tendo mais trabalho, mas porém você fatia mais esse bolo e fica mais fácil de entender para onde está indo seu dinheiro. E a segunda, que é mais fácil, você pode fazer a seguinte classificação. Faz a mesma coisa, né? Faz a lista aqui, igual eu fiz aqui. E aí você só separa o seguinte: o que são boletos, o que é débito e o que é crédito. Se você é uma pessoa que está acostumado de viver consumindo no cartão de crédito e não tem nada de errado com isso, que acontece? Os boletos normalmente são ligados aos fixos, né? Aqueles boletos do banco, água, luz, habitação. Então aquilo para que a gente faz isso? Você tem que entender o seguinte: que os boletos ou débito, né? Um débito de um imposto, um débito de água que está pago via débito, ou os boletos, eles estão ligados ali, que acontece todo mês, eles estão ligados ao quê? Às fixas, às despesas fixas, ou despesas básicas, certo? Então você recebe lá R$1.000, se você tem R$400 e coloca alimentação, mesmo que você paga com o cartão, mas como coloca ela, isso é cíclico, tá? Você pode ver que você normalmente gasta aqui, não sei, mas por exemplo, se você gasta R$400 em média, você gasta um mês 450, um mês 380, um mês 500, ela costuma ser muito parecido. Lógico que as coisas aumentam, isso precisa ser atualizado, mas para caso de cálculo mensal, bimestral e trimestral, pode ser considerado uma média. Então você somando a média, a habitação, né, que é água, luz, energia, água, luz, energia, coisa de casa, transporte, os impostos e habitação, você gasta em R$600, isso quer dizer que você tem R$400 com variáveis. Isso quer dizer o quê? Que se com 600 você tem só de boleto, quer dizer, se você gastar mais do que R$400 no seu cartão de crédito, você já está no vermelho, certo? E aí é isso que a gente classifica para entender para onde está indo esse dinheiro. E depois de você fazer essa classificação, você vai para o segundo passo, que é o quê? Você vai colocar as classificações aqui e depois vai dividir aqui em 3 meses, certo? E vai colocar os valores de 3 meses aqui. De 3 meses o quê? Para frente,
porque para trás você já gastou. Não adianta você ficar lamentando o que você gastou. O dinheiro, a gente controla o seguinte, é presente, é o agora, quanto eu tenho ou quanto eu estou devendo e o que eu preciso fazer. E quanto eu vou ter de compromisso para saber se eu posso entrar com o pé na jaca ou se eu vou entrar com temperança, né? Já para decidir como é que eu posso viver o agora, porque a gente está vivendo sempre é o agora. Então você precisa dessa informação do presente e do futuro para saber se está ficando conta demais para trás, muita conta atrasada. Isso quer dizer o quê? Que você não pode ir de pé na jaca, você tem que diminuir suas despesas, fazer essa classificação, fazer essa tarefa, que é o próximo passo que nós vamos entender. Fica aí comigo que você vai entender exatamente como é que você decide usando esse tipo de informação. Então você faz os 3 meses, coloca, distribui essas informações em 3 meses, os valores, e acha o saldo inicial, que é o saldo inicial aqui. Se você está aqui em junho, é dia 31 de maio, é seu saldo, e aí calcula os seus saldos aqui no fim. Eu vou passar para você no final dessa aula uma planilha para você fazer esse exercício de trimestre com essas dos 2 jeitos, ou boletos, ou classificado com mais critério, com mais, vamos dizer assim, com mais plano de contas. Várias pessoas usam técnica do envelope, tal, tem vários nomes para dar esses nomes, para fazer essa técnica. Mas eu vou passar, eu vou passar uma planilha para você, vai estar aqui abaixo desse vídeo, só você clicar, baixar para você utilizar, certo? E no final da aula eu vou passar rapidinho como é que você vai utilizar ela. Vai ser bem simples, nada de complicado, porque tudo que complica trava. Ao invés de ajudar, a gente trava e acaba não fazendo, certo? E aí você faz, voltando aqui, a gente faz essa distribuição nos 3 meses. Tá, Neto, legal, eu fiz isso tudo que você pediu, né? Descobri quanto eu tô gastando. Vamos dizer aqui que, pra gente ficar bem claro e ficar bem mais fácil, tá? As despesas básicas, né? Aquelas, ou os boletos, ou os débitos, né? Aquela água, luz, telefone, transporte, despesas de casas, aquelas que acontecem todo mês, não importa se a gente está trabalhando ou não e a gente precisa delas, vamos chamar de fixos. E lazer, imprevistos, né? Vestuário, dependendo de como você gasta o dinheiro, vamos chamar de variáveis. E aí, fazendo esse exercício aqui, o que você vai ver com isso aqui? Você vai ver o seguinte: do seu salário, das suas receitas, quantos por cento a fixa está ocupando e quantos por cento a variável está ocupando, certo? E eu vou chamar esse aqui de situação 1, esse aqui de situação 2. E o que quer dizer isso? Vamos supor que aqui as fixas estão pegando mais o orçamento, estão pegando lá 70% a mais do orçamento. E aqui, esse tipo de pessoa aqui, o que está acontecendo é o que? O problema deles são as variáveis, que está pegando lá mais de 60% das despesas do salário dele. De R$1.000, R$600 ele gasta com os variáveis. E essa pessoa aqui, dos R$1.000, R$700 está indo com as fixas e as contas não estão fechando, está ficando no vermelho. Qual você acha que está numa situação melhor? Os dois podem estar fechando no vermelho. Os dois podem estar fechando no vermelho. Qual dos dois está fechando negativo? Qual dos dois está na situação melhor? Cara, quem está numa situação melhor e vai levar menos tempo para resolver, caso ele queira resolver, é a situação 2. É quem tem que o problema dele são as despesas variáveis. Porque é o seguinte, esse cara mora, vive, gasta com moradia, gasta com alimentação, muito menos, né? Então às vezes pode ser até uma pessoa solteira aqui, vamos dizer. E ele gasta muito mais com festa, com vestuário, com lazer, com coisas que ele compra, eletrônico, tudo que ele vê ele compra, e acaba sendo a variável o problema dele. Esse cara é o seguinte, um mês,
né? Dependendo de quantas contas parceladas ele tem e tal, mas ele fecha, né? Ele fecha a carteira, ele resolve o problema dele. Fechou a carteira, rapidamente ele passa de negativo para positivo só fechando a carteira. Só ele falando assim, ó, esse mês eu não vou sair, esse mês vou parar de comer fora, eu não vou comprar nenhum eletrônico, não vou comprar roupa. Já está resolvido o problema dele. Fechou a carteira, rapidinho ele volta a operar no azul. Claro, se ele tiver o quê? O salário, certo? Ele não pode estar desempregado. E mesmo que ele fique desempregado, ele vai estar numa situação melhor do que essa pessoa aqui. Se essa pessoa aqui, por exemplo, principalmente uma família, né, que tem uma despesa fixa maior, com escola, com fralda, com comida de várias pessoas, um apartamento maior, um carro maior, exige tanta coisa, né, quando você começa a ter uma família, que é fácil você ter 70% ou mais de fixos. E aí, aqui, se as contas não estão fechando e está no vermelho, essa pessoa ela pode até sair do vermelho. As duas têm soluções, só que vai levar o quê? Mais tempo. Por quê? Porque quando você tá... Que o problema, você corta tudo, não tá bebendo nem Coca-Cola, e mesmo assim fica no vermelho, ou seja, você já cortou as variáveis, não tá saindo, tá ficando só na televisão, assistindo Faustão durante o domingo. E tá com 70%, e ainda as contas não estão fechando, e aí você faz esse exercício aqui de classificar e descobre que é problema em habitação, transporte, escola. São decisões custosas, são decisões mais difíceis de tomar, porque às vezes se você está morando num lugar muito caro, requer uma mudança. Se é seu carro que está sendo um problema, isso é análise uma por uma. Por isso que às vezes quem tem problema com as fixas tem que se fazer esse sistema mais fácil, depois vai ter que abrir isso para entender aonde ele precisa decidir. Mas você pode fazer esse, entender onde está o problema maior, depois ir para esse sem problema nenhum. E aí essa pessoa vai gastar mais tempo, certo? Porque ela vai gastar mais tempo por causa das decisões. Você mora, se você vê que a sua casa, ou pagando um aluguel muito caro, ou a prestação da casa é muito cara, se for prestação então é pior ainda, porque é muito difícil se for uma prestação de 120 meses, 240 meses, é muito difícil você resolver isso fácil, porque você ainda às vezes nem pagou a maior parte da casa, você ainda deve tudo ao banco, você só faz isso tomando prejuízo, então aí já descarta essa. Mas se for um aluguel, você vai ter que manter um aluguel funcionando, arrumar a casa pro inquilino, alugar a outra, às vezes você vai ter 2 meses aí correndo aluguel em 2 casas. Então ao invés de você, na atitude do corte, né, de mudar de casa, ao invés de melhorar imediatamente, não, piora para depois melhorar. Por isso que são decisões mais custosas. Mudança de carro, mesma coisa. Se for escola dos filhos, às vezes nem tanto, por conta você tira o filho daqui e põe aqui, no outro mês já melhora. Mas é uma decisão difícil de tirar o filho daquela escola, o filho já está habituado, já está relacionado, já está... É uma decisão difícil. Quem é pai sabe o que eu estou querendo dizer. E aí, para quem está nessa situação aqui, o que tem que fazer? Qual que é o passo a passo? Cara, o passo a passo é você classificar, ver o que está te atrapalhando e decidindo um passo de cada vez, certo? E aí vai tomando a decisão, de cortando o que for necessário, um passo de cada vez, certo? Ou, né, você pode resolver isso sim, melhorando a receita. E hoje existe vários tipos de trabalho que você trabalha em casa, melhorando a receita também resolve. Mas arrumar um emprego que ganha muito mais, às vezes as pessoas já estão empregadas, também é uma decisão difícil e não é tão fácil. Mas se você for vender alguma coisa, fala assim, empreender via internet, se você for fazer um Uber, o que você for para complementar a renda fora do horário do seu trabalho ali, também funciona também, tanto para o variável, quanto para quem está na situação 2, quanto está na situação 1. Às vezes é preciso sim. Resumindo aqui, para a gente ver o passo a passo, o que a gente tem que fazer, para que serve essas informações internas, né? Então, o primeiro passo, né?
Primeiro passo é uma lista dessas, das suas despesas, tanto atrasadas como tudo. Na verdade, eu gosto de listar atrasado, o que está para trás, está para trás. O que você tem que entender é essa operação mensal. Tá para trás não é que você tá para trás, é que não adianta, se sua operação mensal, sua receita, menos suas despesas mensais, tá ruim, isso tá te levando para o negativo, você não vai conseguir pagar o para trás. Então você tem que arrumar isso primeiro. E como é que você arruma? Faz a lista, né? Aí segundo passo, você classifica. Aí terceiro passo, joga lá na planilha do tempo para 3 meses, para você ver como é que vai estar o saldo. Vamos supor que o saldo do primeiro mês negativo, o segundo mês já está melhor, o terceiro mês está melhor. Ou seja, daqui para frente você já começa a conseguir pagar o para trás, certo? Para isso que a gente usa a planilha e distribui isso para o futuro, né, para o tempo, para ver quanto vai sobrar e como eu vou resolver o passado, certo? Aí o que é isso que a gente está fazendo quando a gente distribui e vê como é que está os saldos no futuro, pondo todas as despesas, né? Fazendo esse exercício direitinho aqui de não esquecer de nada das despesas aqui, né? Fazendo esse exercício de listar e classificar, certo? E aí, o que a gente está fazendo? Já está a resposta, é analisar. E aí o quinto passo é decidir. Quando você analisa aqui, você já percebe se você é o quê? Quem está te atrapalhando é as variáveis. Você já decide fechar a carteira que vai resolver, ou se as fixas, você já decide o que fazer, se é cortar alguma coisa, fazer alguma mudança estrutural para diminuir essas fixas, ou, né, aumentar a sua receita, o que não é tão simples assim, mas tem opções sim sobre isso, até uma coisa que eu preciso pesquisar e fazer para próximos vídeos. São trabalhos que a gente pode desenvolver dentro de casa mesmo, em horários flexíveis, certo? É isso aí que eu tinha para passar hoje. Ainda vou passar a planilha, só quero pedir para você aqui, se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você tem algum comentário, alguma crítica, alguma pergunta, coloca abaixo desse vídeo aí, que vai ser um prazer ler e responder. E fica aí, tá? Eu vou passar a planilha para você aí agora, mas de qualquer forma, que eu quero agradecer a sua audiência e até o próximo vídeo aí. Mas fica aí, a planilha já vai vir. Então vamos aqui para a prática do que a gente aprendeu hoje, que é classificar e fazer essa previsão de contas, ok? Então, a planilha é essa? Ela é só essa planilha aqui, é uma página, uma tela, você vai conseguir fazer a previsão de até 1 ano de suas contas. Então, vamos começar, certo? Primeira coisa a se fazer é colocar o saldo inicial. E vamos supor que nós estamos aqui em maio, né? Aliás, em junho, aqui onde eu estou rodando o cursor do Excel aqui, certo? E aí, qual que é o saldo inicial de junho? É o saldo final de maio. Então você pega o extrato do banco do mês de maio, vai lá no último dia 31 de maio e vê lá quanto você tinha de dinheiro. Não importa se é positivo, se é negativo. E aí você vai vir aqui nessa área amarela e vai colocar o valor. Vamos dar um exemplo aqui de você está R$100 negativo. Então você vai lá e coloca R$100 negativo. Ou R$100 positivo. Você vai lá e coloca R$100 o saldo da sua conta. Mas aí você pode estar se perguntando, mas você está colocando em janeiro. O único campo que ele aceita você colocar o saldo inicial é no mês de janeiro, o resto é tudo automático. Ou seja, as suas contas para trás a gente não vai fazer, o que a gente vai fazer é de junho para frente. Então você coloca aqui, ele vai aqui de maio, então isso quer dizer que você não vai usar de maio para trás. E aí você pode estar se perguntando, então para que tem? É porque eu não sei quando você vai fazer esse vídeo, quando você está vendo esse vídeo, e esse vídeo, independente do mês que você esteja, dá para você já começar. Você pode estar aqui em dezembro e já fazer o seu primeiro mês de dezembro. Lembrando que essa planilha é 1 ano, né? Então 2019 encaixa aqui, 2020
e 20 ela é anual. Se você tiver dezembro de 2019, você tem que ter uma planilha para dezembro de 2009 e salvar outra planilha para o ano de 2020, porque senão é como se você estivesse voltando no passado, né? Então não funciona. Então vou fazer como se você estivesse fazendo em junho. Então você pegou o extrato e viu que tinha R$100. Aí você vai pegar o que? Suas receitas. Vai lá, salário, e aí você vai colocar o seu salário do mês de junho que você recebeu. Vamos supor que seja R$2.000. Então você coloca aqui, você percebe que em cima aqui ele já vai colocar tudo automático. Você não precisa mexer em nada e você pode ficar tranquilo que essas células estão protegidas. A senha é neto, certo? Mas não precisa desproteger porque é bom que você não consegue apagar. Ó, se você vir aqui tentar apagar, ó, ele dá um alerta, ok? Então ele já vai preenchendo isso aqui sozinho. E aí você vai e coloca aqui, salário. Por que tem mais tipos de receita? Às vezes você tem mais de um tipo de receita, é só vir aqui e colocar. Depois, vamos supor que você tem aqui uma hora extra, né? Que você quer colocar, ou um trabalho extra, ou um trabalho de fim de semana, qualquer coisa. Vamos supor que você ganhou R$200. Você viu que ele já somou os R$2.200 mais os R$100 que você tinha, que você tem no banco, então saldo de R$2.300. Beleza. Então aí você vai já lançar as despesas de junho. Então você vai começar pelas fixas. Então vamos pegar a prestação casa. Eu vou colocar aqui valores, né? Assim, só para exemplificar, não tem nada de fiel, só para a gente entender o que vai acontecer. E eu quero que você repare essa aba aqui em cima, que está de verde nesse exato momento, esse monte de zero aqui, que ela vai mudando de acordo com o que a gente vai lançando aqui, e no final eu já te explico o objetivo dela, ok? Então, prestação de casa, de aluguel, qualquer coisa envolvido a casa, certo? Vou colocar aqui, casa. Então você vem aqui, coloca, R$400. E aí ele já tá fazendo a soma lá também. Aí você vai colocar energia, vou colocar energia e água numa mesma conta aqui. Vou colocar R$120. Repare que no verde aqui, ó, de acordo com o que você vai colocando a sua despesa, ele vai aumentando aqui. O que isso quer dizer? Que essas duas contas que você lançou, essas que eu estou rodando no cursor, de 400 e 120, representam 24% da sua receita, desses 2.200. Então aí ele vai colocando aqui quanto representa cada sua despesa que você vai lançando. Aí você vai pôr alimentação, aí você vai pôr aqui R$400 de alimentação, vamos lá, subiu para 42%. Aí vamos colocar uma escola ou qualquer coisa com educação. Vou colocar, sei lá, 120. E vou colocar transporte. Qualquer coisa de transporte, uma prestação de carro, casa, qualquer coisa, certo? Vou colocar 300. Ó, você viu lá que ficou amarelo. O que quer dizer? Que suas despesas fixas já estão 61% das suas receitas, já acendeu um sinal amarelo. E vou colocar aqui um imposto, tipo IPTU aqui, vou colocar R$90. Beleza. Não tem mais fixo nenhum para lançar, você vem aqui e lança as variáveis, né? Então, sei lá, vou pôr aqui saúde. Você foi na farmácia e gastou lá seus R$120. Vou colocar vestuário, que você foi lá e gastou alguma coisa com vestuário. Gastou alguma coisa com roupa. Eu não estou colocando um acento não, porque demora mais, a gente ia demorar muito a gravar esse vídeo. Então, vamos supor que você comprou um vestuário de R$300, mas 3 parcelas de 100, certo? E vou colocar aqui um lazer. E você vai reparando que cada vez que você vai lançando, ele já vai fazendo a conta para você, certo? O seu saldo inicial de junho foi 100, você recebeu 2.200, gastou 1.430 com despesa fixa, que representa 63. E tem o lazer aqui, eu vou colocar R$100 por fim de semana, você vai gastar R$400.
Beleza. Vou lançar só esse só pra gente ganhar tempo aqui. E aí, o que quer dizer isso? Que tá, a sua despesa variável tá verde ainda, tá tranquilo, né? Apesar de você ter já ter gastado 80, 90 e tantos por cento do seu salário, mais de 90%, né? Mais de 90 e poucos por cento. Tá sobrando R$250 aqui, e isso que eu quero dizer, você está fazendo isso no começo do mês, então você ainda vai viver, você ainda pode gastar ou não, é só vir aqui e lançar de acordo com o que você for gastando, certo? E aí agora que eu quero te ensinar a você fazer essa projeção para os próximos 3 meses. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na sua receita fixa e vai copiar e colar, ó, comando. É só fazer um Ctrl C e depois Ctrl V, Ctrl V. Não vou lançar a hora extra aqui, porque vamos supor que nos outros meses essa hora extra não é garantida. A fixa, você concorda que tem todo mês essas despesas fixas? Então você vai só copiar aqui Ctrl C e dar Ctrl V e Ctrl V. E aí, você não comprou uma calça lá de 3 vezes de 100, então já vamos lançar elas. E você concorda que você pode planejar isso, né? Quer gastar os mesmos R$400 por fim de semana, até porque ninguém é de ferro, certo? E aqui você já está se planejando, essa conta não existe, mas é o que você está se planejando. E aí você pode ver aqui em cima, tá pronto, né? Os seus 3 meses de planejamento, e você vê que ele vai morrer aqui com R$250. Aí julho, se tudo acontecer dessa maneira, você gastar só R$400 com lazer, não tiver mais nenhum imprevisto aqui, pagando todas as suas despesas fixas, sobra R$250, que sobe aqui, acompanha meu cursor, que sobra aqui para julho, R$250, aí soma 1.200, os mesmos 1.430, e aí aqui esse mês já está planejado você gastar R$500, sobra 320. Se acontecer isso no mês de julho, por exemplo, se qualquer conta que vier, fora essas que estão planejadas, você tem que vir aqui e acrescentar, certo? Vamos supor que surja um imprevisto aqui na ordem de saúde também em julho, então só que você gastou R$200. E aí, o que acontece? Ele já calcula o saldo final para você aqui, joga para agosto, e aí você percebe que ó, o seu saldo diminuiu por causa desse imprevisto aqui. Mas está planejado os seus R$400 para você gastar no fim de semana. E aí você vai fazendo isso a cada mês. Aí, por exemplo, terminou o mês de julho, você vai e faz mais 2 meses para frente. É fácil, é só vir aqui, ó, fazer Ctrl C e dar um Ctrl C. E depois você só ir para o fim de semana. Vamos supor que você não tem mais compra parcelada. Então, aí depois você só acrescenta as que vai acontecendo no mês. Tem área aqui, ó, para você lançar. Você vai lançando de acordo com o que você vai lançando. Aí você fala, mas eu não quero fazer isso. Quero colocar minha conta de cartão de crédito aqui. Então você põe aqui cartão de crédito e vai pegando no seu aplicativo crédito. E vai pegando o seu aplicativo e vai colocando, deu R$1.000, aí R$1.000. Você vai perceber que vai ficar tudo negativo lá. Ó, ficou negativo, ficou vermelho. Só que você já vê, ó, com esses R$1.000 aqui, ó, de junho que você gastou, vamos supor, extra, já afetou todos os seus meses seguintes. Mesmo até outubro já está afetado, mesmo com as suas entradas pagando a fixo. Então aqui você consegue planejar, ver realmente para o futuro e prever antes dele acontecer. Às vezes isso aqui é no dia 15, né? E aí você já vê, já está negativo 470 lá na frente. Então eu não posso, por exemplo, em vez de eu gastar R$400 por mês nesses próximos meses, eu vou gastar 200 de forma que, ó, em outubro já vai ficar positivo. Ou seja, você vai entrar num check-in especial, mas você vê que se você apertar em algum lugar, já melhora, certo? E aqui você vai fazendo seu planejamento e vai copiando e colando os seus fixos até o fim do ano. E no próximo ano é só salvar uma planilha dessa e fazer tudo igual de novo, ok? Muito fácil o uso, certo? Aqui eu vou dar só para você ver como é que fica quando você fala, Neto, lembrei.
explicar melhor. Como é que fica aqui esse verde e amarelo, essa primeira planilhinha de cima aqui, essas primeiras 3 linhas de cima aqui. Isso aqui é para dizer, cara, quem que está te atrapalhando. Nesse caso aqui, esse cara está mais apertado no fixo do que no variável, certo? E ele faz a conta separada. Aqui é para saber se seu problema está mais no estrutural, ou seja, aqui nas despesas fixas, ou no variável. No caso aqui, se eu aumentar mais um pouco aqui, ó, R$100, ainda foi demais. Olha lá, já vai para o vermelho, ou seja, que o seu variável extrapolou demais. Então você vai ter que apertar a carteira para sair disso. Você viu que nesse caso, se apertando a carteira, você sai. Agora vamos supor que você tem uma despesa fixa muito alta de R$1.000 aqui. Extrapolou 112%, ele até sai do vermelho, fica branco lá. Eu vou botar, deixa eu ver aqui, fica branco, mas eu quero que fique vermelho. Deixa eu pôr um valor que fica vermelho aqui. Eu vou deixar sempre vermelho, já vou mandar essa planilha corrigida para você. Mas aí, ficou vermelho, isso quer dizer o quê? Que você vai ter que mexer alguma coisa no estrutural, vai ter que vender alguma coisa, vai ter que vender o carro, ou vai ter que tirar o filho da escola, ou tem que abaixar a prestação desses R$500, alguma coisa que você comprou fora da hora e tal. Então, você já sabe aonde você tem que agir de acordo com a cor que você vê lá em cima, já sabe o tempo e a estratégia que você tem que mais ou menos seguir, ok? Eu espero que eu tenha ajudado. Essa planilha vai estar disponível para você usar e abusar dela aí. Espero que você consiga ajudar. E qualquer dúvida aí, você entre em contato no contato@clarezafinanceira.com.br e mande sua dúvida para cá ou deixe um comentário no final desse vídeo que eu também vou estar respondendo quando eu estiver vendo, ok? Um abraço e até mais.